Olá, está começando mais um Jogo Aberto. E hoje eu, Fred Cochrane, Ananda Menali, Guilherme Alves e Fernanda Carvalho entrevistaremos o renomado jornalista das organizações Globo, André Trigueira. Tudo bom, André? Tudo ótimo, obrigado pelo convite. De nada. É o seguinte, André, você poderia começar o programa falando um pouco sobre o começo da sua carreira, por favor? Bom, eu escolhi jornalismo por exclusão, né? O curso de comunicação social não era uma vocação assim que vinha de longe. Eu sabia que era na área de humanas, então história, geografia ou comunicação, cravei comunicação, acabei fazendo jornalismo no período de transição da ditadura para liberdade de imprensa. Comecei no rádio, de onde eu nunca saí, passei por concurso para Rádio MEC e depois Rádio Jornal do Brasil AM, TV Globo durante 3 anos na Editoria Rio e convite para ir para a Globo News, onde eu estou há quase 13 anos, fazendo o Jornal das 10, Cidade Soluções e outros programas especiais. E na CBN há 6 anos como comentarista. E André, de onde veio esse seu lado para a pauta socioambiental? Que você tem um lado muito forte, você já lançou livros, você tem programas sobre o assunto. Como que aconteceu isso na sua vida? Olha, não foi assim. Agora, a cobertura da Rio 92 pela Rádio JB-AM, no caso o evento paralelo que foi o Fórum Global das ONGs no Aterro do Flamengo. E aquilo mexeu muito comigo, porque eu vi menina canadense de 9 anos fazendo discurso de ativista como se fosse gente grande, Dalai Lama aterrissar para falar para o povo. E aquilo mexeu muito comigo. Eu me cobrei como cidadão, como jornalista, como ser humano, estar melhor informado, me qualificar enquanto cidadão, fazendo cursos, procurando uma especialização e como jornalista tentando também levar para a pauta as histórias que eu achava que precisavam ser contadas. Quer dizer, o meio ambiente não aparecer só numa conotação trágica, grandes vazamentos de óleo, queimada, terremoto. Agora há pouco tempo foi o Dia Mundial da Água. Então, o Dia Mundial da Água, a gente lembra que no caso do Brasil, que é o país recordista de água doce, superficial ou subterrânea, 12% da água doce estão aqui, e apenas 32% dos esgotos de quase 200 milhões de brasileiros recebem algum tipo de tratamento. E a gente se lembra disso apenas no Dia Mundial da Água e o resto do ano não consegue mobilizar. Eu vou falar basicamente de jornalista. Né? A gente não consegue, talvez, emplacar com a mesma facilidade pautas que se transformam em reportagens interessantes sobre esse assunto, mostrando saídas, soluções. Então, eu estou convencido, e no meu trabalho eu tenho essa resposta. É falsa a premissa de que boa notícia, uma notícia que dá audiência, uma notícia que chama mais atenção, uma notícia ruim. Claro. Quer dizer, na verdade, eu tenho inúmeras evidências de que a boa reportagem é uma história bem contada. Você acha que essa massificação da informação é importante? Por exemplo, a gente vê o caso da dengue. Cada ano que passa, a gente está conseguindo diminuir o número de casos de morte, de doença aqui no Rio de Janeiro, por causa realmente dessa massificação da informação. Todo ano tem lá, não deixar água parada, blá, 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 blá. Você deixa bem massificado na cabeça das pessoas que todo ano tem que ter essa prevenção. Vocês eu acho que não eram nascidos, mas houve uma campanha na época do regime militar nesse país, na época da ditadura. Os militares foram competentes para burro para fazer isso. Que era um personagem chamado Sugismundo. Sugismundo era uma espécie de cascão, que era um personagem estigmatizado pelos colegas da escola, etc. Por quê? Porque ele jogava lixo no chão, não tomava banho, era meio fétido, assim. E aquilo era introjetado na cabeça das crianças, era uma ofensa você ser chamado de Sugismundo na escola. Você jogava alguma coisa no chão, alguém, Sugismundo! E isso funcionava, porque era constrangedor você ser chamado de Sugismundo. Então, para não ser chamado de Sugismundo, eu não vou jogar lixo no chão. É engraçado que em tempos de liberdade de imprensa, governo eleito democraticamente, a gente perdeu digamos, o senso de oportunidade de usar as mídias para campanhas que possam falar sobre assuntos que têm urgência nessa área ambiental. Agora, confessa pra gente, você se acha um consumidor consciente? Eu me esforço bastante para isso e vou dizer para você, tem algumas histórias interessantes em relação ao que é ser, no meu ponto de vista, consumidor consciente. Então conta pra gente. Por exemplo, em 2006, antes de ir para a Copa da Alemanha, a minha mulher, à época eu era casado, e ela disse assim, antes de viajar, vamos comprar um novo móvel para a sala, que eu tinha um requezinho de aglomerado, que não cabia mais DVD, CD, estava tudo pro lado, bagunçado, e as mulheres são muito mais competentes para perceber quando está tudo bagunçado. Eu achei estranho a dura que ela me deu, eu achei que eu não ia mais voltar da viagem, tinha que ser agora.
Fomos na primeira loja, achamos um móvel de madeira interessante, pronta entrega, preço razoável. Quase fechando o negócio, eu perguntei, qual a origem da madeira? Aí o cara levou um susto, falou, legal! Mas legal como? O senhor tem algum documento? Não, não tem, mas é legal. Não, levei. Foi assim na segunda loja, na terceira eu vi que a minha companheira já estava ficando de mau humor, estava ficando meio... porque parecia uma desculpa minha. Acabou que eu, para provar para ela que não era desculpa, que era algo importante, resolvi comprar, na verdade, um móvel pré-projetado de madeira de demolição, que na época não tinha, como tem hoje, tanto no Rio quanto em São Paulo, opções de lojas que vendem móveis ou madeira bruta de material certificado, inclusive. Não é de origem legal, é certificado. É mais do que legal. Toda a cadeia produtiva vistoriada e com selo verde. Foi uma despesa que eu não queria ter, foi muito caro para mim na época. Eu entrava na sala e ficava deprimido, mas eu falei, é o preço da consciência. Então, são esses arranjos que a gente no dia a dia pode fazer se a gente quiser. Mas por exemplo, existem saídas que elas são econômicas. Agora existem inúmeras outras saídas que é mais caro no bolso do consumidor. Como o armário dele. Por exemplo, você falou do REC, né? O carro também. Né? Então, você não acha que por ser caro, as pessoas... elas meio que, não vira vou uma continuar prioridade. mesmo fazendo o que eu fazia. Eu vou pegar os exemplos que você citou. Hoje já não seria tão mais caro comprar um móvel, inclusive você poderia parcelar em diversas prestações um móvel de madeira certificada. E quem tem carro flex pode pagar pelo álcool. Essa história de dizer vai me pesar no orçamento, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que ter carro no Brasil é em certa medida um luxo. E eu acho que quem roda muito de carro tem algum poder aquisitivo para fazer esse movimento. Agora, se você não pode colocar seu etanol, você pode pelo menos manter o seu motor regulado, fazer a manutenção periódica. Tudo isso ajuda a economizar, ter um bom desempenho. Em última instância, reduzir emissões de poluentes não depende só do tipo de combustível. Depende de um cuidado que o motorista deve ter com a manutenção periódica do veículo. Isso ajuda. Manter pneu calibrado. Então, um pneu mal calibrado agrava em 10, 20% o consumo de combustível. Agora, André, em seus programas e livros, você aborda muito isso que você falou agora, sustentabilidade. Qual seria o conceito que você poderia nos dar dessa palavra? Sustentabilidade pode ser, a grosso modo, sinônimo de sobrevivência ou sinônimo de equilíbrio, mas para dar um conceito que eu gosto muito, é sustentável todo sistema, todo projeto que respeita seus limites, a sua capacidade de suporte, a sua biocapacidade. É dar o passo do tamanho da perna. Quando você extrapola a capacidade de suporte, você está se precipitando na direção de um colapso, de uma ruptura, de uma crise. Então, na verdade, se a gente colocar aqui no campo do orçamento doméstico, quando você se endivida em suaves, mas intermináveis prestações acima do que você ganha, seu orçamento não é sustentável. Você está perigosamente na direção do colapso. Quando a gente fala da Amazônia, a Amazônia, quando não tinha colonizadores e não tinha agricultor pecuarista, você não tinha garimpeiro, enfim, você não tinha madeireira, o que você tinha? Você tinha impactos. A pororoca, você tinha incêndios florestais de causa natural ou antrópicos, índios, etc. Mas você tinha a capacidade de suporte respeitada à floresta, encontrava os meios de se reorganizar. Hoje em dia, o que acontece? Um déficit. O impacto é muito superior à capacidade de regeneração da floresta. Não é sustentável. O modelo não é sustentável. Em última instância, o que dizem os relatórios da ONU de abaixo-assinado de pessoas laureadas com prêmio Nobel, organizações científicas como o World Watch Institute? O que eles dizem? Eles usam diferentes metodologias para afirmar a mesma coisa. O atual modelo de desenvolvimento não é sustentável. Estamos precipitando a humanidade ao risco de colapso, ao apagão da vida. Não é pouca coisa isso. Mas só em relação ao meio ambiente, essa sustentabilidade, ou em relação a tudo? Só meio ambiente não é pouca coisa, como eu disse. Não, é só entre aspas. Meio ambiente não é sinônimo de fauna e flora ou de bichinho em floresta. Claro. A gente está falando da capacidade desse planeta suprir vida. E nós, como qualquer outra espécie viva no planeta, precisamos de um meio ambiente saudável. A gente não vive sem água limpa, solo fértil e ar minimamente respirável. Se você esgota essas possibilidades, tudo ou mais não funciona. Bom, André, infelizmente nossa conversa está chegando ao fim,
Para você de casa fica a mensagem de que sim, as pequenas atitudes podem ajudar o meio ambiente e trazer benefícios para você mesmo. Mas calma, não sai daí porque tem mais Jogo Aberto depois do intervalo.